Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Mais um domingo pela manhã que estamos reunidos para que juntos estudamos na Escola Bíblica Dominical a lição de número 8, que tem por título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esse é o título da nossa lição. E o textual, como é do costume, nós costumamos fazer a leitura também, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, e versículo de número 20. Queremos agradecer os irmãos que estão nos acompanhando pela live. Acreditamos que os irmãos serão edificados. Juntos nós aprenderemos da parte do Senhor, juntamente com o nosso professor, pastor Diego Ramos, que estará trazendo esta aula, mais esta aula na manhã de estudo. Quero pedir que os que aqui estão se coloquem em pé, para juntos nós fazemos uma oração. Na sequência, já vamos para a aula. Querido Deus, amado Pai, louvo e te agradeço por todas as bênçãos que temos concedido. Pai, nesse momento nós vamos participar desta aula da Escola Bíblica Dominical. Nos ajuda, Senhor, a aprender mais e mais da sua palavra. Dá graça ao seu servo, pastor Diego Ramos, e a todos nós, agradecidos pela nossa vida, nosso pastor presidente, pastor Ezequiel, Inácio, que também está nesta manhã aqui conosco. Nós te louvamos e te agradecemos por todas as bênçãos que temos conseguido. Amém. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus por essa manhã podermos mais uma vez meditar na palavra do Senhor de forma sistemática. Contraímos para a nossa vida ensinamentos para podermos nos manter na presença do nosso Deus. Eu quero cumprimentar a todos os nossos irmãos que nos acompanham pela live, aqueles que vão ainda assistir esta live no decorrer do dia, da semana. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Desejo que Deus possa falar no vosso coração. Como já disse aqui o nosso pastor Natanael, a lição número 8, que tem por título edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós vamos meditar a respeito de que Deus, através de Cristo Jesus, Ele realiza na cruz do Calvário uma obra gloriosa, une ali dois povos, os judeus e os gentios, de maneira que não há mais a separação, todos estão agora ligados em Cristo, e vai ser edificado uma igreja, vai ser edificado ali a morada de Deus, onde Deus, por meio do seu Espírito, habitaria. Nesta manhã, eu quero vos convidar para fazer comigo a leitura que se encontra na carta do apóstolo Paulo, escrita à igreja de Éfeso, ou Efésios capítulo 2, o verso 20 e o 22. Depois, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 27. Está escrito assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
E desceu a chuva, correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nós vemos aqui duas passagens bíblicas, onde o apóstolo Paulo está nos apresentando este conceito de que nós somos edificados sobre a rocha de Cristo. A igreja está firmada sobre a rocha de Cristo. E outra, onde o próprio Jesus, no Sermão do Monte, ou no final do Sermão do Monte, ele está também fazendo referência a esta edificação, onde ele diz que aquele que firmou, aquele que ouviu as palavras e as praticou, edificou a sua casa sobre a rocha. Quando ele fala rocha, ele está falando dele próprio. Cristo é a nossa rocha, Cristo é o nosso alicerce, o nosso fundamento. Por que não dizer, então, que Cristo é a base da igreja? Cristo, ele é o que sustenta toda a igreja. E baseado nisso, o nosso comentarista nos trouxe esta lição: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A nossa lição, ela vai nos apresentar uma introdução, e eu quero ler para que haja entendimento da parte dos irmãos, que diz assim: por meio da reconciliação efetiva, ou efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular desta edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição estudaremos cada um destes aspectos. Então, o nosso tema, ela nos leva a alcançar alguns objetivos. O objetivo geral é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. O primeiro tópico tem como objetivo explicitar que no Antigo Testamento Deus habitava no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós, por meio do seu Espírito Santo. O segundo tópico dessa lição é apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Terceiro é refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Então, o primeiro tópico aqui vai nos apresentar o título de um edifício espiritual. Os irmãos bem sabem que Deus habitava em templos, no tabernáculo e em santuário. O próprio Davi desejou em seu coração construir uma casa para Deus, porém foi impedido porque suas mãos estavam sujas de sangue. Mas Deus permitiu então que seu filho Salomão construísse uma casa para o nosso Deus, e que nele ali habitasse. Porém, irmãos, o próprio Salomão, ele vai entender que Deus, ele não habita em casa ou templo feito por mãos humanas, pois Salomão disse que o templo que ele havia construído não poderia conter o nosso Deus, e aliás nem o céu
dos céus, Salomão disse que poderia conter o nosso Deus. Ou seja, que Deus, por ser tão grande, não poderia simplesmente habitar em templos feitos por mãos de homens, mas se manifestava então no templo a presença de Deus, como também a arca da aliança, que representava a presença do nosso Deus no templo. E Deus, a casa de Deus construída por Salomão, passou a ser então um santuário terreno para que Deus ali habitasse. Mas no Novo Testamento nós vamos entender que Deus, ele passa ou ele habita no ser humano. O apóstolo Paulo está em Atenas, no capítulo 17 e verso 24 do livro de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Vamos ver para que não haja engano nas nossas ou nas minhas palavras. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17 e verso de número 24. Paulo passa por ali e ele observa que existe um altar. Versículo 23 diz assim: porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido, pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Quando o apóstolo Paulo diz isso, ele está dizendo que nós, a igreja, que é a casa de Deus. Nós, seres humanos agora, crentes na pessoa bendita de Jesus, que tem em nosso corpo a morada de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve em 1 aos Coríntios, um pouco à frente aí na leitura, 1 aos Coríntios, capítulo de número 3, o versículo de número 16, ele diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então o apóstolo Paulo está dizendo que Deus habita em nós, nós somos santuários de Deus, e que nós não podemos destruir este santuário. O que é isso? Nós não podemos contaminar o nosso corpo com os vícios, com a bebedice, com os vícios, o tabagismo e outras coisas mais. É isso que o apóstolo Paulo diz: nós não podemos destruir o nosso corpo, sim cuidar do nosso corpo, pois o nosso corpo é a morada de Deus. Nós corremos um grande perigo quando nos preocupamos com a nossa vida espiritual e deixamos totalmente de lado o nosso corpo, esquecendo que Deus habita em nosso corpo. Nós temos que cuidar sim da nossa saúde, cuidar da nossa vida espiritual, a nossa vida física, a nossa vida emocional, sentimental, para que todo o nosso corpo, como disse o próprio apóstolo Paulo, todo o nosso espírito, alma e corpo sejam irrepreensíveis, esperando a vinda do Senhor. Nós precisamos disso, precisamos cuidar do nosso corpo. E o apóstolo Paulo, então, ele vai nos fazer essa advertência, chamar a nossa atenção para que nós sejamos este templo cuidado, não é?
este tempo bem organizado para Deus. E além disso, o apóstolo, a nossa lição, o nosso comentarista, ele vai apresentar agora que nesta construção, esta igreja, ela tem como Cristo a sua pedra principal. A pedra principal está falando de uma pedra, uma rocha que era usada nas construções antigas. Essa pedra angular, ela também se referia à união do fundamento com o alicerce. Era uma pedra que unia toda a construção, fazendo então uma referência que Cristo foi quem uniu tanto os judeus quanto os gentios a este povo, a esta igreja. Então esta pedra agora é o que sustenta a igreja. Esta pedra é o que dá alinhamento à igreja. Esta pedra é o que traz prumo a esta igreja. Ou seja, é esta pedra que mantém a igreja estabelecida, esta pedra que mantém a igreja prumada e crescida. Você deve conhecer alguém que trabalha com construção, ou até mesmo você trabalha com construção, e vai entender que se a minha base lá for uma base fraca, a minha casa, o meu edifício, ela vai desmoronar. Se a estrutura a qual nós recebemos ou edificamos sobre este alicerce, se ele for um alicerce sem prumo, se for uma construção sem prumo, ou sem um alinhamento, sem as estruturas necessárias, ele vai desmoronar, vai trazer rachadura, trincas a esta construção. Por isso precisamos então de ter Cristo como a pedra principal, e precisamos ter a palavra de Deus como fundamento para a nossa vida, alinhamento. A palavra de Deus é quem molda a nossa vida. A palavra de Deus é quem nos traz estrutura para que isso fique firme. Então, quando nós falamos de pedra principal, estamos falando de algo que desde o Antigo Testamento já se era falado a respeito de Cristo. No Salmo de número 18, verso 22, o salmista fala a respeito desta pedra que foi rejeitada, mas que se tornou a pedra de esquina, a pedra fundamental. E todos nós sabemos que Cristo, ao vir ao mundo, ele foi rejeitado pela humanidade, foi rejeitado pelos judeus, porém se tornou então a pedra principal da igreja. E Jesus disse para Pedro, alguém até ensina que Pedro seria aquela pedra principal, mas Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és um pedregulho, ou seja, uma pedra pequena, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus está dizendo isso, está dizendo: Pedro, você é uma pedra pequena, mas sobre esta rocha, Jesus está falando sobre dele mesmo, pois antes, porém, o próprio apóstolo Pedro havia trazido aos discípulos que ali estavam que Jesus era o Filho do Deus vivo. Aquele questionamento de quem era Jesus, sobre quem era, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse que Jesus era o Filho do Deus vivo. Então, Jesus faz esse pronunciamento, que sobre esta rocha agora seria edificada a igreja do Senhor, ou seja, sobre Cristo haveria de ser edificada a igreja do Senhor. E o apóstolo Pedro, então,
ele vai falar que nesta construção nós somos como pedras vivas, ou seja, existe o fundamento que é Cristo, existe ali a pedra angular que é Cristo, existe o fundamento dos apóstolos que foram estabelecidos, a doutrina dos apóstolos, e existe também nós que somos pedras espirituais. 1 Pedro capítulo 2 e versículo número 5, onde o apóstolo Pedro ele nos traz esta compreensão. Ele diz assim, versículo número 4: e chegando vós para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Pedro, ele próprio, ele reconhece que Jesus, ele é a pedra principal, ou a rocha que o próprio recebeu a revelação, mas às vezes ele diz que nós somos pedras espirituais, para um edifício, pedras vivas, para um edifício espiritual, para oferecer sacrifício santo, oferecer ali sacrifícios agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, todo aquele ritual que existia para o povo judeu no Antigo Testamento, agora nós o realizamos em nossa própria vida, nós o realizamos em nosso próprio interior, o nosso culto. Eles ofereciam ali um culto a Deus com os seus ritualismos, e nós também oferecemos a Deus, mas em Cristo oferecemos a Deus o nosso culto, a nossa vida, que é um culto a Deus. E no livro do Gênesis, capítulo número 49, quando Jacó vai dar as bênçãos ali aos seus filhos, ele diz a José que eles estavam guardados, protegidos por o pastor e pela pedra de Israel. Ele estava falando também do nosso Senhor Jesus. Claro que neste momento ele está se referindo a Cristo, fazendo uma tipologia, e ele está dizendo isso a José. E o seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Se os irmãos fizerem a leitura aí na sua Bíblia, vocês vão reparar que a palavra pedra de Israel está com letra maiúscula. Quando diz a pedra de Israel, está falando do próprio Jesus, a pedra de Israel, ou seja, a pedra de esquina, a pedra angular que foi rejeitada, mas que se tornou a pedra mais importante daquela construção da igreja do Senhor. Esta pedra é Cristo Jesus, o nosso Salvador, a qual nós fazemos parte, a qual nós somos edifício santo para Ele. O tema dessa lição está falando de toda a nossa maneira de ser, maneira de viver, a respeito da nossa vida, como nós estamos construindo, como disse o apóstolo Paulo, que ele havia lançado então o fundamento, o alicerce, e que cada um de nós deveria ver como construía sobre este alicerce, como deveria ser construída então a nossa vida, e que toda esta obra que nós
realizaríamos seria um dia provado pelo fogo. Todo o nosso trabalhar, a nossa vida cristã seria provada pelo fogo, e que deveria ser agora aprovado, não é? Então ele vai chamar a atenção de que nós devemos ver como a construímos. Isso está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o verso 10. E ele diz: segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Aí ele vai dizer: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então ele está falando que ele foi lançado, o apóstolo Paulo lançou o fundamento, o alicerce que é Cristo, mas cada um deve ver como edifica sobre este alicerce, como deve agir agora, como deve ser feito esta edificação, ou esta construção, o segmento desta construção. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar referências falando que a nossa vida deve ser construída de acordo com a própria vontade de Deus, a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ler em Colossenses capítulo 1, versículo 6, diz assim: e chegou até vós, como também em todo o mundo, e está produzindo fruto, crescendo, tal aconteça entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Aqui nós somos orientados pelo apóstolo a vivermos a nossa vida de acordo com a palavra. No versículo 3 assim: e damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, que desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, e por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então o Evangelho é fundamento, a Escritura é fundamento para que nós venhamos ter uma vida no porvir, uma vida eterna. Toda a Escritura, o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que toda a Escritura, capítulo 2, capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 14, ele vai falar que toda a Escritura é divinamente inspirada. Capítulo 3, versículo 14 e versículo de número 16
assim: e tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e de que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Nós estamos falando agora, entrando aqui no segundo tópico desta lição, onde vai falar a respeito dos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Repare que Timóteo, ele foi instruído desde a sua meninice, ou seja, a sua mãe, a sua avó, o instruía na palavra de Deus, ou seja, dava instruções, usando as Escrituras, usando os ensinamentos da palavra do Senhor. E ele vai trazer então ao nosso entendimento que a doutrina dos apóstolos, quando Jesus ele sobe aos céus e assunto dos céus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, mas dava início, perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, aquilo que os apóstolos os ensinavam, e os próprios apóstolos haviam recebido isso de quem? Do próprio Jesus. Os ensinamentos de Jesus era que os apóstolos estavam ensinando. Então o que acontece é que não era simplesmente os apóstolos, mas sim os ensinamentos que eles ensinavam, que eles traziam, a instrução que eles traziam, que eles haviam recebido de Jesus. A palavra apóstolo aqui está falando de mensageiro, ou de alguém enviado, né? O próprio Jesus foi enviado por Deus a este mundo para trazer a salvação, né? As revelações divinas. E agora Jesus vai chamar dos seus discípulos, ele vai chamar apóstolos, a qual o apóstolo Paulo, mais adiante no livro de Atos dos Apóstolos, vai fazer parte deste ministério ou do apostolado, não é? Aonde ele vai exercer a função então de um mensageiro, de alguém enviado a trazer uma revelação da parte de Deus aos homens da igreja. E que esta revelação, né, que este ensino, que essa doutrina seria a base da igreja, iria manter a igreja, iria fazer com que a igreja crescesse. Ou seja, um edifício bem ajustado, ele cresce, né? Você não consegue dar seguimento a uma obra se o alicerce estiver mal feito, se o baldrame, a estrutura estiver mal feita, você não consegue dar seguimento àquela obra. E ainda que você insista em construir sobre este alicerce, sobre este fundamento, a casa vai vir a ruína. E Jesus está ensinando sobre isso. Aquele que ouve as minhas palavras, Jesus disse, e as coloca em prática, ele está edificando sobre a rocha, sobre Cristo. O alicerce dele não é um alicerce frágil, não é?
não vai trazer destruição para esta casa. Mas quando nós edificamos sobre Cristo, nós temos que ouvir a palavra e praticar a palavra de Deus. Uma igreja que não se ensina a palavra de Deus, ela não cresce, ela incha, não é? Pois a palavra de Deus, ela traz para as nossas vidas transformação, renúncia, ela traz para as nossas vidas marcas. O apóstolo Paulo, ele mesmo disse isso, que ninguém deveria incomodar ele, porque ele trazia em seu corpo as marcas de Cristo. Não eram simplesmente marcas espirituais, mas sim marcas em seu próprio corpo físico. E nós devemos trazer, por meio da palavra, estas marcas em nossas vidas, essa transformação, essa mudança, para que a nossa casa, o nosso edifício, ou até mesmo a igreja em que nós estamos trabalhando com ela não venha a ser destruída por falta de fundamento, por falta de palavra. Quantas pessoas sofrem por não atentarem à palavra de Deus e vivem então à procura de revelações fora da palavra de Deus, de ensinos fora da palavra de Deus. Todos nós conhecemos alguém que já se afastou da presença de Deus por um dia receber um ensinamento que era fora da palavra de Deus, fora da doutrina do Senhor. Não é o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo? Tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina, porque fazendo isto salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Ou seja, quando nós guardamos a doutrina, e existem inúmeras pessoas na igreja que não conhecem nada a respeito da doutrina de Deus, da doutrina de Cristo, não sabe nada, não tem noção. Quando fala doutrina, já pensa em outras coisas que não tem nada a ver com a doutrina de Deus. Mas a doutrina das Escrituras, a sã doutrina, ela traz vida ao crente, ela traz firmeza ao crente. Porém, quando saímos fora da doutrina, ou somos levados por todos os ventos de doutrina e ensinamentos errôneos, nós estamos fadados ao fracasso da nossa vida espiritual. A nossa casa espiritual, a nossa vida que está sendo edificada, está fadada a ruínas, e a casa vai cair. Jesus disse: aquele que ouve a palavra e não as pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa, edificou uma casa sobre a areia. Os irmãos sabem que quando a água vem, o vento passa, a areia vai junto, é levado junto, e assim vai com ela a casa, a destruição. E foi grande aquela queda. O que nós entendemos com isso é que quando Jesus está dizendo olha, edificar a casa sobre a rocha, está falando de algo difícil, de trabalho que deve ser exercido, esforço da nossa parte, nos esforçarmos para entrar de acordo com a palavra de Deus. Mas às vezes nós preferimos a parte mais fácil, né? Não precisa fazer isso, não precisa cumprir isso, não precisa fazer isso, aquilo outro, isso não tem nada a ver, não precisa realizar isso mais, não precisa disso, e aí vamos cavando a nossa casa sobre a areia, e até parece bonito, num instante se edifica, não é? Chega na igreja, num instante está pregando, num instante está cantando, num instante está ensinando, num instante está doutrinando, e parece bonito. Porém, quando passa o vento, quando vem a enchente, quando vem os rios,
e bate com grande ímpeto quando aquela casa cai. E outrora aquele que estava doutrinando num culto de ensino, tem que o pastor ir lá fazer a visita, porque ele está caído, voltou para as drogas, voltou para o vício, porque a casa dele foi edificada sobre a areia. Agora aquele que com muita dificuldade, ele vem trabalhando, ele vem fazendo, ele vem conquistando, ele cava ali um baldame com muita dificuldade, ele vem trabalhando a sua vida, demora um tempo, mas quando ele começa a fazer a obra, quando ele começa a fazer algo para Deus, o vento vem, a luta vem, mas ele não cai, porque a casa dele estava firme. Ele começou a casa de baixo para cima, e não ao contrário, igual muitas pessoas querem fazer aí, não é? E eles pensam que o enfeite da casa é manter a casa firme. Não. O que vai manter a casa firme é a rocha. O que vai manter a casa firme é o baldame. O que vai manter a casa firme é o alicerce, se estiver alicerçado na palavra de Deus. E agora o apóstolo Paulo vai falar a respeito da doutrina dos apóstolos, do testemunho dos profetas estes que, estando ali presente junto com eles, como disse o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, no capítulo 4, versículo 11, aonde o próprio Deus, capítulo 4, versículo número 11, o próprio Deus ou o próprio Jesus, o texto vai dizer que ele é levado acima, e ele mesmo sendo elevado acima, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que Deus, o próprio Cristo, ele deu estes homens, profetas, apóstolos, evangelistas, mestres, pastores, não é? Doutores da palavra, para o crescimento, para a edificação deste corpo. Mas pelo amor de Cristo, irmãos, eu te peço nesta manhã, não seja levado por todo vento de doutrina, por profecias que vai trazer prejuízo para a tua vida. Profecias aqui, profetas aqui, está falando de homens que trouxeram a palavra de Deus, que foi revelada a palavra de Deus, assim como no Antigo Testamento. Não é qualquer profecia que é fundamento para a nossa vida. Não, eu não posso ser guiado por qualquer profecia. Eu devo julgar a profecia de acordo com a palavra de Deus. Se uma profecia, se alguém usado por Deus, não é, me traz uma profecia e ela está de acordo com a Bíblia, então eu creio e aceito ela para a minha vida e espero que se cumpra. Mas se alguém usado de vontade de ser profeta, alguém querendo fazer algo, fala uma coisa a respeito da minha vida ou a respeito da igreja, que não está de acordo com o que está escrito, nós precisamos tomar o cuidado para a nossa vida, porque senão nós seremos destruídos, pois esta profecia falsa trará prejuízo para a nossa casa, para a nossa igreja, para o nosso ministério, e é o que nós temos visto hoje em dia. As pessoas não querem o Espírito de Deus, que dá o dom da profecia aos homens, e preferem seguir profetas,
de um lado para o outro. Se ficar sabendo que na outra cidade vai ter alguém que revela, sai correndo e vai atrás. Mas a Bíblia diz que os sinais seguiriam aos que crescem. E não os que crescem deveriam seguir os sinais. Os sinais nos seguem, porque nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos em Jesus. Então esses sinais, ele vai nos seguir, vai nos acompanhar. Se você for protegido, guardado pela palavra de Deus, e tendo sabedoria, quando ouvimos aqui ontem o nosso pastor dizendo, a sabedoria do céu, a de Deus, você não vai ficar enganado, iludido por qualquer profecia. Vamos caminhando para o final desta aula, que vai tratar a respeito do edificados para a morada de Deus. Nós já falamos aqui no primeiro tópico que Deus, ele se manifestava no templo em Israel, no Antigo Testamento, e falamos a respeito da pedra angular, falamos a respeito do testemunho dos profetas, os fundamentos dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. E para que tudo isso? Para que Deus habite em nós, na sua igreja. Foi realizado tudo isso por meio de Cristo, para que Deus habite em nós. E quando é que nós sabemos que Deus habita em nós? É quando nós crescemos não no sentido de números, mas crescemos na graça, crescemos no conhecimento, crescemos no sentido de que nós podemos demonstrar os frutos do Espírito Santo em nossas vidas. Aonde nós estivermos, os frutos do Espírito Santo devem ser revelados, manifestados na nossa vida. O texto da nossa lição diz assim: olha, a expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, ou seja, ligadas uma à outra. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nesta caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente que passa a evidenciar os frutos do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Nós já lemos isso. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo do Espírito Santo. E tornando-se templo do Espírito Santo. Quando é que nós nos tornamos templo do Espírito Santo? Quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós erguemos as nossas mãos para o céu e reconhecemos que Ele é Senhor da nossa vida. Então, nós passamos a ser morada do Espírito Santo. Diferente do batismo com o Espírito Santo, diferente do batismo nas águas. Quando nós aceitamos a Cristo, nos convertemos, o Espírito Santo já passa a viver em nós, já passa a nos guiar. Então somos morados do Espírito Santo. E na sequência, em obediência à palavra, vamos ser batizados nas águas, em obediência, oração, pedindo, clamando a Deus, vamos ser batizados com o Espírito Santo. Vai se manifestar em nossas vidas, à medida que o Espírito Santo nos der, os dons do Espírito, vai despertar em nós os dons ministeriais, os dons do serviço, mas nós passamos a ser morada de Deus quando nos convertemos a Jesus Cristo. E agora, vivendo esta vida para Cristo, nós vamos crescer. E ele diz: o crescimento da igreja depende de tudo ser ajustado a Cristo. Quando não está tudo ajustado a Cristo, um ganha para a igreja, para Cristo, e o outro, às vezes, por não estar ajustado, ele tira fora, não é? Todo corpo bem ajustado
segundo a justa operação de cada parte. O crescimento da igreja depende de nós, como crentes, estarmos ajustados a Cristo, ligados a Cristo, tendo a sua operação justa, cada um fazendo a sua parte. E às vezes nós questionamos, né, por que é que não cresce? Por que é que não cresce a igreja? Né? Às vezes falta a justa operação de cada parte. Estamos falando da igreja local, né? Mas é claro que isso se refere a toda a igreja, o corpo de Cristo no geral, né? Somos muitos membros ligados em um só corpo, qual Cristo é a cabeça. E no templo santo do Senhor, os sacerdotes se encontravam com Deus, a manifestação de Deus, num lugar chamado Santíssimo, ou Santo dos Santos. Essa estrutura agora, ela não é uma estrutura material, mas é onde o Senhor se encontra conosco. Uma vez separados do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade, ou seja, passa a andar no santo, para habitar, passar a habitar com Cristo, passar a estar com Cristo. E estando com Cristo, precisamos ter uma vida santa. Repare que a lição e a própria Bíblia diz que nós somos agora santos. Nós somos concidadãos dos santos, ou seja, nós fazemos parte agora dos santos, dos separados. Não somos perfeitos, não é? Estamos em busca da perfeição. Vamos alcançar um dia a conhecer a Cristo como Ele é, a varão perfeito. Nós chegaremos a essa mesma situação quando nós formos glorificados no arrebatamento da igreja. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós somos santos, somos separados para Cristo. Isso quer dizer que nós vamos cometer alguma falha, vamos errar, mas temos que voltar para Cristo. É como aquele que está edificando a casa e ele percebe que ele fez algo de errado naquela construção, e ele deve desmanchar o que fez, se arrepender do que fez, para começar de novo a construção. Não é isso que João escreve em Apocalipse capítulo 2, a igreja de Éfeso? Lembra-te de onde caíste, não é? E volta lá e recomeça. Lembrar de onde caiu, o que fez de errado. Isso nos torna santos separados. O mundo não tem essa preocupação. A sociedade que vive no sistema mundano não tem essa preocupação de fazer de novo, de recomeçar, de voltar atrás, de se arrepender. E nós nos tornamos então templos santos no Senhor. Ele habita em nós individualmente, dentro de cada cristão. Cada um de nós, individualmente, é um templo de Deus, é morada de Deus. Nós vamos à igreja, nós viemos até a igreja, a casa do Senhor, tijolos, o templo, mas nós mesmos temos que entender que nós somos a morada do Deus Altíssimo. Deus habita em nós. Por isso é nos chamado a atenção a não sermos crentes só quando nós estivermos aqui na casa de Deus. Pois quando nós estivermos trabalhando na escola, nós somos lá também casa de Deus, morada de Deus. E este é o temor de Deus, é saber que Deus está conosco, mesmo quando não existe nenhuma outra pessoa ao nosso lado fisicamente, mas o nosso Deus está ali habitando em nosso coração. E se verdadeiramente Ele está habitando em nós, nós temos que demonstrar com as nossas atitudes transformação de vida,
porque senão nós vamos só dizer que somos crentes, nós vamos só falar que somos crentes, nós vamos ser crentes só no dia em que vestimos lá o nosso paletó, o nosso terno e viemos para a igreja, crentes de domingo à tarde, de domingo à noite. Não, nós temos que ser crentes todos os dias da nossa vida. Nós somos edificados para isso, nós somos comprados para isso. O apóstolo Paulo diz que nós somos concidadãos dos santos, e isso é importante nesse contexto em que o apóstolo Paulo está falando, pois ele mesmo, dentro daquele contexto ali, em que ele estava para ser preso ou até mesmo açoitado, ele disse que era um cidadão romano, que era o auge de um status social para os romanos, cidadão romano. Nem todos eram cidadãos romanos. Repare que aquele homem que ali estava, quando está sendo preso, está sendo ali quase que açoitado, Paulo diz assim: olha, é lícito açoitar um cidadão romano sem que ele seja julgado? E eles vão até ali aquele sinédrio, eles vão resolver aquela questão, e o homem que está ali diz assim: você é romano? Pois eu com muito preço, com um preço caro, eu paguei. E Paulo disse: mas eu sou de nascimento cidadão comum. Então, nós sendo então cidadãos do santo, com o cidadão do santo, está dizendo que nós somos santos junto com eles, santos junto com aqueles que foram santificados por Cristo. Agora fazemos parte, não somos mais forasteiros, não somos mais estrangeiros, não, nós somos daquele povo que vai morar no céu. Nós somos a igreja de Deus, nós somos o povo dos céus, o povo de Deus. Fazemos parte agora, não somos forasteiros, não estamos de fora, nós fazemos parte deste povo, desta igreja que foi comprada na cruz do Calvário, que está sendo edificada sobre Cristo. Nós também fazemos parte deste povo que a Escritura diz que nós vamos morar no céu. Todo aquele que edificar a sua casa, aquele que guardar a palavra do Senhor, que viver de acordo com o propósito de Deus, ele vai morar no céu. Deixará de ser então esta casa de Deus para estar juntamente com Deus nos céus, e verá a Deus como Ele é. E como Jesus disse, como Paulo disse, seremos como Ele é. Ou seja, chegaremos à plenitude de Cristo e estaremos com Ele para sempre. Então, que nós possamos guardar essa palavra em nosso coração. As Escrituras ensina, repreende, instrui, admoesta. As Escrituras é apta para redarguir. O que é isso? É discutir com argumento, em uma discussão bíblica. Nós temos argumentos bíblicos para essa discussão, e nós precisamos ter Bíblia em nosso coração, a palavra de Deus em nosso coração, para quando for nos pedido a razão da nossa fé, nós a tenhamos e possamos colocar isso à mostra. Está aqui, eu creio por causa disso e daquilo, e que todos nós, por meio da palavra de Deus, sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda a boa obra. A palavra de Deus faz isso em nossas vidas. Ela nos instrui, nos ensina, nos repreende, ela molda a nossa vida, apruma a nossa vida, nosso caráter, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos para a obra de Deus. E Deus é quem começou esta obra. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel
para a culminar, para concretizar aquilo que Deus começou a fazer na cruz do Calvário. Nós somos essa construção, esse edifício que está em construção. Vez ou outra Deus vai tirar alguma coisa, vai trabalhar em nossa vida, para que nós possamos ser perfeitos, santos e aproximarmos do nosso Deus. Termos a mente de Cristo, pensar nas coisas celestiais e buscar a manifestar em nós os dons do Espírito Santo. Assim eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de, nesta manhã, de falar aos nossos corações, agradecer os nossos pastores, pastor Ezequiel, que aqui está, pastor Natanael, que nos dão a oportunidade de trazer este ensino nesta manhã. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, maravilha, podermos mais uma manhã aprendermos da parte do Senhor. Queremos agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam pela live, a todos que são aqui da nossa igreja. Queremos também já reforçar o convite para hoje às 18h30, estaremos aqui com o templo aberto, já orando, para às 19 horas iniciarmos o nosso culto da família, na noite deste domingo. Queremos convidar os nossos irmãos para que participem do culto, e aquele que não for estar aqui no templo, que acompanhe pela live, compartilhe, divulgue os nossos trabalhos. Amém? Nós vamos estar orando, pedir que o nosso pastor presidente, pastor Ezequiel, faça a oração para nós estarmos terminando essa escola bíblica dominical. Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor, nós vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus, e também quero cumprimentar os irmãos que estão na live, que Deus abençoe, e à noite juntos adorando ao Senhor, aqui na sede, também nas nossas congregações. Oramos. Querido Deus, nosso Pai, nosso Salvador eterno, queremos nesta manhã mais uma vez agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos na Tua casa esta manhã, primeiramente, Senhor, ouvindo a Tua palavra, o ensino da lição bíblica desta manhã. Nós Te louvamos, agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Diego Ramos, que ministrou a Tua palavra e tem aqui todos os domingos pela manhã, ó Pai querido, trazendo o ensino da palavra do Senhor aos nossos corações. Continua abençoando a ele, a sua família, ó Deus amado, também a toda a Tua igreja, Teu povo, aqueles que têm participado, Senhor, da live, aqui na nossa cidade de Andradas, também, Senhor amado, dos nossos irmãos, amigos nas cidades que temos aí, nossos irmãos que acompanham. Abençoe a todos, Senhor, nesta manhã, dando da Tua graça, do Teu poder, Senhor amado, e o Espírito Santo na vida de cada um. Pai amado, nós oramos, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada casa. Pai querido, nos dê um domingo abençoado, Senhor, na Tua presença nesta manhã. Pai querido, nós Te louvamos, ó Senhor amado, pela Tua gloriosa presença, pela palavra de ensino que nós recebemos da Tua parte, Senhor. Continua falando conosco, os irmãos que estarão assistindo, as pessoas que estarão assistindo, Senhor, também este ensino da palavra no decorrer deste dia, desta semana. Ó Deus amado, venha abençoá-los poderosamente. É o nosso pedido, a nossa gratidão, em o nome santo de Jesus, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos impetrar a bênção apostólica, já agradecendo a todos, pastor Natanael Vital, pastor Diego Ramos, mais uma vez, que Deus abençoe. Vamos agradecer ao Senhor, receber a bênção, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Divino Espírito Santo, esteja com toda a igreja de Jesus, todo o povo de Deus, junto digamos amém e amém. Graças a Deus.
Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Giovanni estava ali, assistindo. Deixa eu dar um bloqueio aqui para gravar, nós está gravando.